Meu casamento mais parecia uma prisão emocional, com uma esposa que, por alguma razão, decidiu transformar minha vida em um pesadelo pós-parto. Tentei de tudo para salvar o que eu achava que deveria ser o sonho da minha vida, mas o que encontrei foi um pesadelo recheado de reclamações, distanciamento e, é claro, traição. Meu nome é Fábio, e até pouco tempo atrás, eu era casado com uma mulher chamada Gisele. Estávamos juntos há 4 anos, mas, honestamente, os últimos 14 meses desse relacionamento foram uma verdadeira montanha-russa. E não uma daquelas montanhas russas emocionantes, com adrenalina e expectativa. Não, nossa versão parecia mais uma daquelas que desce a 200 km por hora, só para nos jogar no chão e nos deixar estirados, sem saber o que aconteceu. Eu, Fábio, o típico homem que acreditava no casamento como algo eterno, estava vivendo um pesadelo em câmera lenta. A Gisele, por outro lado, não era mais a mulher com quem eu me casei. Eu até tentei fazer o que todo marido sensato faria, em ser o pilar da nossa família, trabalhar duro, manter as finanças em ordem, claro, apoiar a minha esposa enquanto ela cuidava do nosso bebê recém-nascido. Ela não queria voltar ao trabalho, uma decisão que eu aceitei, mas com o tempo percebi que essa escolha estava me consumindo por dentro. Não apenas por causa das finanças, a que, sim, estavam apertadas, mas pelo desgaste emocional que isso causava. O primeiro sinal de que as coisas estavam indo de mal a pior foi quando Gisele começou a se distanciar. Não em termos de presença física, ela ainda estava aqui, como uma sombra, carregando o bebê o tempo todo, olhando seu celular e resmungando sobre qualquer coisa que surgisse. Mas, emocionalmente, ela estava em outro lugar. Eu me via tentando resgatar aquele amor que parecia ter sido engolido pela rotina, pelas frustrações e pelo cansaço. Sempre me culpava, porque, claro, quando você é o único responsável por sustentar uma casa, a culpa de tudo é sua, mesmo que você esteja fazendo o máximo para manter tudo funcionando. A rotina era torturante. Eu acordava cedo para trabalhar, voltava tarde, e todo o trabalho doméstico ficava para mim. Não era um problema para mim, mas o que me incomodava profundamente era o constante ataque de Gisele sobre minha insensibilidade. Ela alegava que eu não me importava com ela, que eu não percebia o quanto ela estava sofrendo, que o bebê estava sobrecarregando ela. Como se isso fosse algum tipo de surpresa. Eu sabia que ser mãe era difícil, mas ela estava me fazendo pagar o preço de todas as suas frustrações. A vida sexual? Ah, essa era inexistente. Fazia mais de 1 ano e meio que nada acontecia entre nós. Na época, eu ainda acreditava que era apenas uma fase, que a chegada do bebê estava complicando as coisas. Quando finalmente tomei coragem para trazer isso à tona, ela me atacou, dizendo que eu não estava entendendo o que ela estava passando, que eu era egoísta por querer algo tão supérfluo enquanto ela estava cuidando do nosso filho e enfrentando a depressão pós-parto. Eu não sabia o que mais fazer. A única coisa que eu sabia com certeza é que nossa comunicação estava quebrada. Eu estava basicamente sendo o saco de pancadas emocional de Gisele, ouvindo as suas queixas enquanto tentava, de alguma forma, manter minha sanidade intacta. E como todo bom clichê de casamento em crise, eu tentei de tudo. Tentei terapia, tentei conversas sinceras, tentei dar a ela mais espaço para processar seus sentimentos. E o que eu ganhei com isso? Mais acusações. Mais críticas. Mais ressentimento. E uma constante lembrança de que eu estava sendo um péssimo marido, pai e ser humano. Gisele começou a me tratar como se eu fosse o vilão de um filme, com todas as falas do script perfeitas. Tudo era minha culpa. Eu não fazia o suficiente, não entendia as suas necessidades, não ajudava o bastante. Eu estava cansado, mas, como qualquer pessoa desesperada por alguma saída, mantive as esperanças de que as coisas iriam melhorar. E então, como uma bela surpresa, a história virou um verdadeiro conto de fadas, mas de uma forma que ninguém jamais esperaria. Agora, após 14 meses de puro desgaste emocional e psicológico, Gisele facilitou a última etapa do nosso casamento, o fim. Como? Simplesmente indo a um bar com as amigas, voltando para casa às 4 da manhã, completamente bêbada. Eu, claro, não poderia perder uma oportunidade dessas. Após ela dormir, entrei furtivamente no celular dela e, lá. Mensagens com um cara aleatório, falando sobre um quarto de hotel e insinuações de um encontro íntimo. Uma parte de mim ficou aliviada, porque, finalmente, eu tinha a desculpa que precisava para terminar esse pesadelo sem me sentir culpado. Claro, também fiquei puto. Quem não ficaria? O que eu fiz a seguir? O mais lógico, claro. Fui lá, fiz um teste de DNA no bebê só para garantir que não tinha surpresa extra nesse pacote de pesadelos. Não, o bebê era meu. No fundo, eu sabia disso, mas precisava dessa confirmação, porque até ali eu estava começando a questionar tudo na minha vida. Quando o resultado saiu, não pensei 2 vezes. Eu estava pronto para encerrar tudo de uma vez por todas. Eu a enfrentei, mostrei as mensagens e disse que sabia da traição. E adivinhe? Lá estava ela, me implorando perdão, tentando me convencer de que estava passando por depressão pós-parto, que o álcool a fez tomar decisões erradas, que ela me amava e estava disposta a fazer qualquer coisa para recuperar nossa família. Eu só sorri. Não ia cair mais nessa história. Já estava cansado de ser o único a lutar. Agora, moramos juntos ainda, mas para mim, o casamento já estava acabado. Ela ainda me implora para reconsiderar. Diz que vai mudar. Mas eu não quero mais saber. E mais importante, eu não tenho mais permissão para falar com ela sobre nada. A ideia de olhar para trás e tentar entender o que realmente aconteceu no nosso relacionamento me dava náuseas. Olhar para Gisele, agora tentando desesperadamente reverter o irreversível, e relembrar os primeiros momentos da nossa história, quando tudo parecia tão perfeito, era, no mínimo, irônico. Não que eu esperasse que ela fosse uma santa ou uma mulher impecável, mas imaginei que o casamento fosse, de alguma forma, um pacto de parceria. Uma parceria onde o amor e respeito estivessem no centro de tudo. Claro, eu estava subestimando o poder de um ego sobrealimentado e das expectativas que uma mulher pode colocar em um homem. A Gisele que eu conheci não era essa pessoa. Ela estava distante desde o começo. Talvez eu tenha ignorado os sinais, como todo bom marido ingênuo. Ou talvez tenha sido o amor idealizado que me cegou para a realidade. Mas, quando olho para trás, percebo que desde o início a relação não era como eu imaginava. Nós éramos 2 completos estranhos com expectativas irrealistas, jogados no mesmo barco chamado casamento. O que parecia ser amor foi rapidamente substituído por uma convivência tóxica e um desgaste emocional que só aumentou com o tempo. Lembro da primeira vez que vi Gisele. Ela era confiante, adorava falar sobre suas ideias e se expressava com uma energia vibrante. Era exatamente isso que eu precisava na minha vida, em alguém para me desafiar e me incentivar. Eu estava vivendo a fase da vida em que pensava que qualquer coisa era possível, e ela parecia ser a pessoa que daria vida àquela ideia. Era a mulher com quem eu imaginava que poderia dividir um futuro próspero, construir uma vida cheia de amor e sucessos. O que eu não sabia é que a realidade seria muito mais difícil de digerir do que qualquer idealismo. Claro, no início o namoro foi cheio de paixão e desejo, como qualquer começo. Mas eu estava tão envolvido na ideia de construir algo perfeito que ignorei os sinais óbvios.
Gisele começou a mudar logo depois que nos casamos. Antes de ser mãe, ela já apresentava uma tendência a se afastar emocionalmente, mas sempre tinha uma boa desculpa: eu estou apenas cansada ou eu só preciso de um tempo para mim. Eu, sempre o bom marido, aceitava essas desculpas como se fossem normais, afinal, quem não precisa de um espaço pessoal de vez em quando? O problema é que, ao longo dos anos, o tempo para ela se transformou em uma bolha em que só ela vivia, sem se importar com o que eu estava passando. A conexão foi se perdendo, e isso foi ficando cada vez mais claro conforme as semanas se arrastavam. Eu estava mais do que disposto a manter tudo funcionando. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia sozinho, como se estivesse em um relacionamento unilateral. Eu estava tentando manter tudo de pé enquanto ela, por sua vez, se afundava mais e mais em suas frustrações pessoais. Quando engravidamos, tudo deveria ter mudado. Eu sabia que ser pai seria uma grande responsabilidade, mas nunca imaginei que a experiência de ter um filho colocaria uma barreira tão grande entre nós dois. Gisele, mais uma vez, se isolou emocionalmente, e parecia que o único objetivo dela era ser mãe. O que eu não sabia é que esse papel transformaria nossa dinâmica em algo completamente disfuncional. Eu estava lidando com o estresse do trabalho, tentando ganhar o suficiente para sustentar nossa família. Ela, por sua vez, estava em casa, cuidando do bebê. Porém, em vez de nos unirmos como uma equipe, ela parecia ter se fechado ainda mais. Quando ela falava comigo, era sempre sobre o quanto ela estava cansada, sobre o quanto eu não fazia o suficiente para ajudá-la. E isso se tornou uma constante. Eu estava exausto, mas ela estava me fazendo sentir como se fosse eu quem estivesse fazendo tudo errado. As coisas só pioraram depois do nascimento do nosso filho. Eu até tentei ser compreensivo, mostrar empatia, mas não adiantava. Qualquer tentativa de aliviar a tensão acabava em uma discussão. Eu estava começando a me sentir invisível. Tudo girava em torno dela. O bebê. Os problemas dela. Eu era apenas um espectador da minha própria vida. Aquela que, para mim, era a mulher que poderia me apoiar, estava transformada em uma estranha. E o mais triste é que eu ainda estava lá, tentando salvar algo que, no fundo, já estava morto. Quando olho para aquele período, vejo que foi a minha própria tentativa de salvar o que nunca esteve realmente certo. Eu estava mais preocupado em manter uma aparência de felicidade, um casamento normal, do que realmente enxergar o que estava acontecendo de errado. Eu não podia deixar de me perguntar o que tinha dado errado. Quando é que a Gisele se perdeu tanto de si mesma? Quando foi que ela parou de tentar, de ser a mulher que eu me apaixonei? Eu a amava, sim, mas a cada dia que passava, parecia que ela estava se distanciando mais de mim. E aqui estou, agora, tendo que enfrentar a realidade de que nossa relação nunca foi o que eu imaginei. A traição, para mim, foi apenas o estopim. Mas, se eu fosse realmente honesto comigo mesmo, sabia que o casamento já estava acabado muito antes disso. Eu só não tive coragem de dar o passo definitivo. Até agora. Agora que finalmente acordei para o que era óbvio, fico me perguntando se, de alguma forma, eu poderia ter feito algo diferente. Mas, ao mesmo tempo, sei que não vale a pena remoer isso. O que foi, foi. Agora, o que me resta é seguir em frente. Tudo parecia caminhar em um ritmo que eu poderia, ao menos, controlar, ou pelo menos, foi o que eu pensei. A rotina estava insustentável, mas de alguma forma, eu ainda tentava fingir que as coisas estavam dando certo. Não era como se eu estivesse apaixonado ou empolgado com o casamento, mas ele ainda estava lá, uma estrutura que eu mantinha de pé porque, bom, não havia muito o que fazer. Afinal, tínhamos um filho, e as consequências de acabar com tudo eram complexas e cheias de incertezas. Mas em algum momento, a realidade que eu tentava evitar finalmente bateu à porta, e isso não veio na forma de uma briga qualquer ou uma discussão sobre como lavar a louça. Não, o que mudou o jogo foi algo muito mais simples, e um erro. Uma falha de caráter que só poderia ter sido escondida por tanto tempo. E, dessa vez, eu sabia. Eu sabia o que estava acontecendo, e sabia que, finalmente, a minha justificativa para seguir em frente com a separação estava ali, bem na minha frente, sem como negá-la. Era uma sexta-feira como qualquer outra. Gisele tinha se ausentado para passar a noite com algumas amigas. Normalmente, eu não me importava. Ela precisava de um tempo para ela mesma, ou pelo menos, eu achava que sim. Então, eu tomei o rumo de cuidar do nosso filho, coloquei-o para dormir, e segui com as tarefas em casa. Mas, depois de um tempo, comecei a me sentir inquieto. Algo estava errado. Eu não sabia exatamente o que, mas a sensação de desconforto estava ali, como um peso sobre os meus ombros. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse o instinto. Não sei. O fato é que, quando ela chegou em casa, lá pelas 4 da manhã, toda desorientada e com o hálito de álcool impregnado, eu já sabia que algo estava prestes a explodir. Ela se arrastou para a cama, aparentemente sem noção de que eu estava bem acordado, só esperando por algo. Ela não me viu. Eu, por outro lado, estava alerta, com os sentidos afiados, algo dentro de mim gritando que ela não voltaria para casa com as mãos limpas. Quando o silêncio caiu sobre a casa e a escuridão tomou conta do ambiente, eu tomei uma decisão. Não foi algo que eu havia planejado, mas, no fundo, senti que já não havia mais como esconder a verdade de mim mesmo. A ideia de revistar o telefone dela não me agradava, mas a curiosidade e o ressentimento falaram mais alto. Eu precisava saber. Precisava confirmar o que, no fundo, já sabia. Revirei a bolsa dela, com a esperança de encontrar algo mais concreto, algo que explicasse a mudança repentina em seu comportamento, a frieza emocional que ela vinha demonstrando. O celular estava lá, embaixo da cama, sem que ela se lembrasse de esconder bem. E, com um estalo de sorte ou talvez destino, o aparelho se abriu sem qualquer dificuldade. Eu sabia que esse era o momento crucial. O momento de tirar a venda dos meus olhos. Os textos estavam lá, jogados na tela como se me desafiassem a confrontar a verdade de uma vez por todas. Mensagens trocadas entre ela e um desconhecido, combinando encontros, insinuando que algo aconteceria em um quarto de hotel naquela mesma noite. Meu coração congelou. Eu sabia o que estava acontecendo, e estava aliviado. Aliviado não porque ela tivesse me traído, mas porque, finalmente, a desculpa para terminar aquilo que já estava morto havia aparecido, e eu não precisaria mais carregar o fardo da dúvida e da culpa. Por algum motivo, eu fiquei lá, olhando para o telefone por mais alguns segundos. A confusão dentro de mim se transformou em algo mais próximo de um vazio absoluto. Não havia mais raiva, não havia mais desespero, não havia mais nada. O que eu senti foi uma confirmação, uma compreensão de que, se antes havia alguma chance de salvar esse casamento, ela havia evaporado naquele exato momento. Ela me traiu, e isso não era apenas sobre um erro ocasional ou uma fraqueza momentânea. Isso era uma traição clara e consciente. Era o reflexo de um desrespeito profundo, de um descaso total por mim, pelo nosso filho, e pelo que um dia fomos. Não preciso dizer que não consegui dormir depois disso. Não foi uma questão de raiva, foi algo mais profundo. Era o peso de uma decisão iminente, de um passo que não podia ser mais evitado.
Eu sabia que, em algum momento, precisaria confrontá-la. Ela precisava saber que eu sabia. Não só sobre o que acontecerá naquela noite, mas sobre tudo o que havia acontecido até então, sobre a construção da nossa relação fracassada, sobre o casamento que se arrastava por obrigação e não mais por desejo. Ela acordou um pouco depois de mim, ainda com os olhos turvos pelo álcool e pela noite mal dormida. Eu, por outro lado, já estava calmo, quase imperturbável. Era como se a dor tivesse sido transformada em uma consciência crua e nítida. Quando ela olhou para mim, com aqueles olhos que já não tinham o mesmo brilho, eu não precisei dizer uma palavra. Tudo estava claro entre nós dois. E a primeira coisa que ela fez foi começar a se desculpar. Ela me implorou, claro. Começou a chorar, a me dar mil explicações, mil desculpas sobre como ela estava perdida, como o álcool a fez fazer coisas impensáveis, como, no fundo, ela não queria aquilo. Eu só a olhei. Não sabia mais o que responder. Eu não queria mais ouvir. Ela estava tentando, como sempre, me convencer de que era tudo culpa das circunstâncias, da depressão pós-parto, da falta de apoio, da solidão. Eu a ouvi, mas, no fundo, tudo o que passava pela minha cabeça era, já era. Finalmente, eu tomei a palavra. Com uma calma que até me assustou, disse, eu sei. Eu sei o que você fez. Não houve necessidade de explicar mais nada. Eu já tinha as respostas que precisava. A dor da traição foi superada pela percepção de que, na verdade, o maior erro não tinha sido dela. O maior erro havia sido meu. O erro de ter deixado tudo chegar a esse ponto. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, provavelmente esperando uma reação mais dramática de minha parte, mas eu não tinha mais forças para isso. O que restou foi uma tristeza profunda e uma sensação de alívio. O fim estava, finalmente, ali. E eu estava pronto para tomar o próximo passo. Eu não sabia o que esperar quando disse a Gisele que sabia da traição. Não sabia se ela ficaria mais irritada, se tentaria justificar suas ações de uma forma ainda mais desesperada ou se aceitaria que o jogo estava acabado. Eu, de alguma forma, tinha me preparado para uma reação explosiva, para algum tipo de drama. Afinal, o que mais poderia acontecer, né? A traição sempre vinha acompanhada de um grande show de emoções, de choros, de gestos teatrais, não era? Mas não foi isso que aconteceu. Ela não tentou me convencer de que estava tudo bem. Não foi necessário me convencer de nada. A verdade estava escancarada, e não havia como esconder isso. Quando ela me olhou nos olhos, algo no fundo dela pareceu quebrar. E, sinceramente, foi um tanto anticlímax. A vergonha tomou conta de seu rosto, algo que nunca havia visto antes. Ela, que sempre foi tão autossuficiente, tão dominante em nossa relação, estava agora completamente sem chão. A mulher que tinha me tratado como um peso durante os últimos meses, que me culpava por tudo, que me fazia sentir como se estivesse em uma constante prova de resistência, agora estava ali, numa espécie de fragilidade inusitada. Era irônico, na verdade, como a balança de poder se inverteu tão facilmente. Ela tentou, claro, a velha tática de se desculpar. De se afundar nas justificativas. Mas eu já estava além disso. Eu não me importava mais. A verdade é que a ficha dela finalmente caiu. E eu não precisei fazer absolutamente nada para isso. Tudo o que ela fez foi revelar, ao vivo e a cores, quem ela realmente era. Não a mulher idealizada que eu tentei construir durante esses anos de casamento. Não a mulher que eu sempre acreditei que seria a mãe do meu filho, a parceira de uma vida inteira. Não. Ela estava ali, exposta, nua em sua verdade, e ela sabia disso. Ela passou horas falando, tentando de tudo para mudar a situação. Era como uma sequência de desculpas preparadas, palavras ensaiadas para soarem como uma confissão. Ela me disse tudo o que eu queria ouvir, tudo o que ela achava que iria me convencer. Eu estava em um lugar tão escuro, você não entende o que eu passei. Eu me senti negligenciada, sozinha, e ele apareceu, me deu atenção, ou ela falava como se, de alguma forma, aquilo fosse me convencer de que a situação era compreensível. Eu a olhei enquanto ela falava, com uma expressão que só poderia ser descrita como de total indiferença. Eu não estava mais ouvindo. Eu não estava mais ali, emocionalmente. Eu não queria mais ser o consolo dela, o marido com quem ela tinha se casado para seguir uma vida de aparências. Enquanto ela tentava se enroscar nas suas desculpas, eu fiquei pensando, em silêncio, se ela realmente acreditava nas próprias palavras. Ela havia jogado tudo por água abaixo, todas as promessas, todos os momentos compartilhados, tudo. A culpa? Não, isso não me interessava. O que me importava agora era o fato de que, no fundo, ela sabia o que tinha feito. E ela sabia que isso não teria mais volta. O ponto de não retorno tinha sido ultrapassado há muito tempo. Só agora, ao estar diante da verdade, ela parecia se dar conta do que realmente tinha perdido. Era uma pena que, quando ela me olhava, ela não via mais o marido que um dia amou. Ela via um homem distante, um homem que já não se importava mais. Na manhã seguinte, a tensão era palpável. Ela tentava me falar o quanto estava arrependida, o quanto me amava, o quanto ela queria que a nossa família se mantivesse unida, o quanto seria diferente daqui para frente. Tudo o que ela me dizia soava vazio, como uma tentativa desesperada de manipulação. Eu já tinha visto o suficiente. O que mais havia para ser dito? O casamento estava arruinado, e ela sabia disso tanto quanto eu. A reviravolta, no entanto, foi que, em algum ponto, o comportamento dela se tornou ainda mais descontrolado. Ao ver que eu não reagia da maneira que ela esperava, ela começou a atacar, a jogar no meu rosto tudo o que havia feito por mim. Como ela havia me ajudado a pagar as contas, como ela cuidava de nosso filho com dedicação, como ela fazia o melhor possível para ser uma esposa perfeita, apesar de tudo. Ela tentou me convencer de que sua traição era apenas uma resposta à minha falta de envolvimento, à minha falta de atenção. Tudo isso em uma tentativa de reverter a situação. Como se eu fosse o culpado por tudo. E, aí, algo peculiar aconteceu. Quando vi o modo como ela se agarrava desesperadamente ao casamento, como ela tentava a todo custo fazer com que tudo voltasse ao normal, eu me senti quase o indiferente. Era como se o casamento estivesse sendo jogado no lixo, e ela fosse a única que não percebia isso. Eu tinha deixado de acreditar nela, deixado de acreditar em nós dois, e tudo o que ela estava fazendo agora não passava de um espetáculo para mim. Um espetáculo que eu já não tinha mais paciência para assistir. O tempo passou, e ela não parou de me procurar. Mandava mensagens, deixava recados, me chamava para conversar. Em cada uma de suas tentativas, ela ficava mais insistente, mais desesperada. Quando ela não conseguia que eu respondesse ou que eu cedessem, ela passava a usar outra tática, em fazer com que as coisas ficassem ainda mais desconfortáveis. Ela sabia que o meu maior medo era afetar nosso filho, e foi isso que ela usou para tentar manipular a situação. Começou a se apresentar como a vítima, como a mulher que havia sido enganada pela solidão, pelas dificuldades da maternidade e pela falta de apoio. E, em algum ponto, aquilo começou a me irritar profundamente. Eu sabia o que ela estava tentando fazer.
Ela estava tentando me fazer sentir como se fosse responsável pela falência do nosso casamento, por suas ações. Mas eu sabia que isso não passava de uma mentira que eu já não estava mais disposto a engolir. Ela foi embora, de alguma forma, tentando manter a aparência de que tudo poderia ser reparado, mas o dano já estava feito. E, no final das contas, nem ela, nem eu, estávamos mais interessados em tentar salvar algo que já estava condenado. Agora, o que me resta? Como é que um homem chega nesse ponto de olhar para a destruição daquilo que um dia considerou seu maior projeto de vida e sentir por nada? Ou melhor, como um homem chega ao ponto de sentir, no fundo, um alívio? Não vou mentir para vocês, tem algo quase terapêutico em assistir alguém se afogar em suas próprias mentiras, ver uma relação que você lutou para construir desmoronar diante dos seus olhos, e perceber que, no final, foi você quem teve razão o tempo todo. Eu me peguei refletindo sobre como a minha visão do casamento, da paternidade e do amor se transformou tanto. E, sinceramente, era quase engraçado ver como tudo aquilo que eu imaginei que fosse para sempre, se desfez tão rapidamente. Eu sabia que minha esposa tinha algo de errado com ela há muito tempo. Sabia que ela não estava feliz, que ela estava se afastando emocionalmente, que ela se queixava constantemente que, talvez, lá no fundo, ela estivesse em busca de alguma coisa que eu não pudesse mais oferecer. No entanto, o que me pegou de surpresa foi quanto a traição dela parecia ser a consequência inevitável dessa espiral emocional que ela entrou. Ela estava desesperada, se afundando em seus próprios medos e inseguranças, e decidiu encontrar uma válvula de escape em um quarto de hotel com um completo estranho. O fato de ela ter escolhido alguém totalmente aleatório para buscar consolo diz muito sobre como ela perdeu o controle da situação. Mas o que mais me incomodou não foi nem a traição em si, mas a maneira como ela justificou. O quanto ela tentou transformar uma decisão que era puramente egoísta em algo aceitável. Ela falava de trauma, de depressão pós-parto, de isolamento. E não me interpretem mal, eu sabia que a maternidade pode ser um processo extenuante e transformador, mas a maneira como ela colocou isso como justificativa para a traição é quase como se ela estivesse tentando criar uma nova narrativa para sua própria falha moral, uma espécie de eu fiz isso porque estava sofrendo. Ela se fez de vítima, e eu me tornei o vilão. Mas quem realmente estava no controle da situação agora? Eu, com meu papel de pai e marido, já tinha dado o melhor de mim. Trabalhei durante horas para sustentar nossa família, cuidei dela quando ela mais precisou, e ainda assim fui o culpado. Me senti como um idiota durante meses, carregando um fardo que não era meu. Cada gesto que eu fazia, cada ato que eu tentava, parecia ser errado para ela. O problema não era minha falta de atenção, como ela alegava, mas sim a incapacidade dela de se confrontar com o fato de que ela estava insatisfeita, sem saber o que realmente queria. Eu, na minha ingenuidade, tentei dar tudo o que ela precisava, mas me dei conta de que o problema dela estava em um lugar mais profundo. E mais uma vez, me vi culpado por algo que eu não podia controlar. Acho que o pior disso tudo é que, mesmo agora, após a traição, eu ainda me sinto de certa forma um impotente. Não é porque eu a amo. Não é porque eu ainda quero salvar o casamento. Nada disso. É apenas o fato de que, em algum lugar dentro de mim, existe uma parte que se sente como se tivesse falhado. Fui eu quem introduziu o filho dela neste mundo. Fui eu quem, inicialmente, a vi como uma mulher com quem eu passaria os próximos anos da minha vida. Eu criei uma expectativa em torno dela, e, ao longo do tempo, essa expectativa se foi desvanecendo aos poucos, até que, no final, só sobraram migalhas do que um dia foi uma relação. E, no fundo, me pergunto, será que a culpa não está mesmo em mim? Não estou dizendo que foi minha culpa que ela me traiu, mas será que eu poderia ter feito algo diferente para evitar que chegássemos a esse ponto? Mas talvez a verdadeira questão aqui seja outra, e por que eu ainda me importo tanto com isso? Eu sei que o casamento acabou, eu sei que a traição dela foi a gota d'água, mas, mesmo assim, uma parte de mim ainda tenta encontrar algum sentido no que aconteceu. Será que é porque nós, como seres humanos, nos apegamos à ideia de uma vida idealizada e, quando isso desmorona, ficamos em choque, incapazes de processar a realidade? Ou será que a verdadeira questão é que, no fundo, eu ainda me sinto preso a essa ideia de que, mesmo em um casamento falido, existem regras não ditas, expectativas sociais que não conseguimos quebrar? E se a resposta for a segunda opção, então talvez eu esteja mais doente do que eu pensava. Ainda assim, a maior lição que aprendi durante todo esse processo foi que, independentemente de quanto tempo uma relação dure, quando ela começa a apodrecer por dentro, não há como salvar. O casamento é uma construção mútua, mas quando uma das partes se desvia da fundação, tudo pode cair em um piscar de olhos. Eu era, aparentemente, o último a perceber isso, mas agora, após o impacto da traição, posso ver a estrutura do nosso casamento desmoronar com clareza. Eu vejo Gisele, e sinto uma mistura de raiva e pena. Ela tenta me convencer, tenta desesperadamente mostrar que tudo pode mudar, mas, na minha cabeça, já não há mais nada a ser dito. Ela está apenas tentando recuperar algo que nunca foi realmente dela para começar. Eu me pergunto se algum dia ela percebeu o quanto tudo estava condenado antes mesmo de eu descobrir a traição. Será que ela sabia que, em algum ponto, tudo isso seria insustentável? Mas, no final, não importa. O que importa agora é que eu finalmente vejo a liberdade à minha frente. A liberdade de não ser mais a vítima. A liberdade de seguir em frente. E, mesmo que essa liberdade venha com uma sensação de dor, também vem com uma sensação... E aqui estamos. Depois de toda essa montanha-russa emocional, o que me resta fazer? Eu estou olhando para o vazio, com uma mistura de alívio, raiva e, honestamente, um pouco de vergonha de como fui enrolado por tanto tempo. Sinto como se tivesse vivido em uma espécie de neblina durante esse casamento, sem conseguir ver claramente o que estava acontecendo ao meu redor. Como é possível que uma pessoa tão inteligente, tão cheia de expectativas e sonhos, tenha se deixado perder por uma relação que, no fim, não passava de uma fachada? Será que eu fui cego o tempo todo? Ou será que a solução sempre esteve à vista e eu simplesmente recusei a enxergar? O que eu mais quero neste momento é a opinião de vocês. Eu, como homem que dedicou anos da sua vida tentando fazer essa relação funcionar, quero saber quem foi eu insensível. Eu sou o errado aqui? Porque, no fim das contas, cada vez que eu olho para trás e relembro o que fiz para tentar salvar meu casamento, parece que não há nada que eu pudesse ter feito de forma diferente. Eu dei mais do que eu tinha para dar, e tudo o que recebi em troca foi uma traição desprezível. E o mais irônico de tudo é que ela ainda tentou se fazer de vítima, como se eu fosse o responsável por toda a miséria emocional que ela criou para si mesma. Ela usou o bebê, usou a depressão pós-parto, usou o álcool com todas as desculpas do mundo. Mas, no fundo, eu sabia que o problema estava nela. Ela não sabia o que queria, e, como todos sabem, quando você não sabe o que quer, começa a procurar em outros lugares, qualquer lugar. Mas o meu maior questionamento é, em por que eu ainda sinto que devo algo a ela? Não é como se houvesse algum vínculo real entre nós após tudo o que aconteceu. Eu não me sinto mais preso a ela emocionalmente, mas ainda assim, o peso da decisão de terminar o casamento está me consumindo de uma forma que eu não esperava. Será que, em algum nível, a culpa ainda está lá, me martelando como uma presença invisível que se recusa a desaparecer? Porque, sinceramente, a sensação de que fui o responsável por arruinar nossa família, por destruir algo que poderia ter sido bom, ainda persiste.
E é engraçado, porque tudo que eu realmente queria era liberdade, mas agora, quando a tenho, sinto como se algo tivesse sido roubado de mim. Como se a liberdade não fosse realmente tão doce quanto eu imaginei. Mas será que essa ideia de liberdade não é apenas mais uma ilusão? Será que, no fundo, há algo em mim que ainda deseja que as coisas fossem diferentes? Talvez, se eu tivesse sido mais atencioso, mais paciente, e será que as coisas poderiam ter sido salvas? Ou será que a história de Gisele e eu realmente terminou antes mesmo de começar? E aqui está a parte mais dolorosa de tudo, o que vai acontecer com o nosso filho? Ele é o único elo real entre nós agora, e, ao mesmo tempo, a razão de tudo o que aconteceu. Cada vez que olho para o rosto dele, vejo uma mistura de amor e tristeza, porque sei que ele vai crescer em um lar fragmentado, sem a presença de uma mãe e de um pai que se amam de verdade. Ele vai crescer com a percepção de que o amor entre seus pais não era inquebrável, que o que ele deveria ter vivido como uma base segura foi substituído por ressentimento e desconfiança. Não é justo para ele, e isso me corrói de dentro para fora. Eu sei que é melhor para ele crescer longe de uma casa cheia de conflitos, de mentiras, de acusações. E eu sei que ele tem a chance de viver uma vida melhor com um pai que finalmente acordou para a realidade e tomou as rédeas de sua vida. Mas, por outro lado, me pergunto, e será que ele um dia me verá como responsável pela separação? Como se a minha decisão fosse a ruptura final de tudo que ele conheceu. E se ele crescer e me culpar por isso? A dúvida me consome, mas ao mesmo tempo, há algo em mim que diz que ele vai entender, que ele vai saber, de alguma forma, que eu fiz o que era necessário para garantir que ele tivesse um futuro mais saudável. Afinal, ele é uma criança agora, mas um dia ele vai entender a complexidade das relações humanas, e talvez, veja que a minha decisão foi, de fato, a mais responsável. Eu tento me concentrar em minhas ações agora, em seguir em frente, em criar um futuro onde eu possa ser feliz novamente, onde eu possa finalmente encontrar um lugar para mim que não envolva mais a toxicidade desse casamento. Mas, sinceramente, a incerteza sobre as consequências disso tudo me aflige. Eu estou pronto para o julgamento de vocês. Já fiz minha escolha, mas, ao mesmo tempo, a dúvida ainda me persegue, e talvez eu só precise de um pouco de validação. Será que fiz a coisa certa? Ou, de alguma forma, eu estou apenas fugindo da responsabilidade de um casamento que eu mesmo ajudei a destruir? Agora, é com vocês que eu me volto. Eu preciso de uma resposta. Afinal, foi eu quem decidi por fim a tudo, mas será que esse fim foi realmente o melhor para todos? Ou talvez eu esteja apenas tentando me convencer de que não houve outra escolha? O que vocês acham? A decisão de terminar o casamento foi a mais sensata ou foi apenas mais um homem incapaz de lidar com a situação de forma madura? Atualização 1. Eu vi muitas respostas, e algumas delas me deixaram com uma sensação estranha de que, talvez, eu tenha sido um pouco rápido em julgar certas situações. Muita gente apontou que, embora eu tenha razões para estar furioso, o fato de eu ter partido para a agressividade emocional depois da traição não significa que eu tenha tomado a melhor decisão. Sei que fiz o que senti ser o melhor para mim, mas olhando agora, parece que a dor de tudo isso ainda me persegue mais do que eu gostaria de admitir. Quando escrevi a última parte, eu estava muito imerso em minha própria raiva e frustração. O que eu não percebi na hora é que talvez eu tenha colocado tudo nas costas da minha esposa sem perceber os próprios erros que cometi. Ela, de fato, teve sua parcela de responsabilidade, mas talvez eu tenha sido insensível à maneira como a maternidade transformou a nossa relação. Eu me concentrei tanto em como ela mudou após o parto, que não percebi que eu também mudei. Estava mais preocupado em ser o herói que sustentava tudo, que estava ali para tudo, mas acabei me esquecendo de ser um marido. E, ao não perceber a dor dela, acabei criando um abismo entre nós dois. É claro que isso não justifica a traição, mas talvez eu pudesse ter feito mais, ter visto o que estava acontecendo bem antes de tudo isso. Talvez ela estivesse pedindo ajuda de uma maneira que eu não soube ouvir. Agora, olhando para trás, eu vejo que o que mais me machuca não é a traição em si, mas como ela e eu perdemos a capacidade de comunicar o que sentíamos antes que tudo saísse de controle. Eu fico pensando, se nós dois tivéssemos sido mais abertos, se tivesse existido uma conversa real, quem sabe as coisas não teriam sido diferentes. Claro, essa é uma reflexão que vem tarde demais, mas quem sabe seja necessário ter essa visão do outro lado para perceber onde as coisas saíram dos trilhos. Não quero romantizar a situação, nem justificar os erros dela. Ela teve o seu papel, mas a falta de comunicação e a minha própria indiferença ao sofrimento dela contribuíram para o desfecho que tivemos. Eu continuo firme em minha decisão de terminar, não porque eu tenha certeza de que seja a única saída, mas porque a realidade é que não consigo mais ver um futuro juntos. O casamento já estava quebrado muito antes da traição. Mas agora, depois de refletir sobre as minhas falhas também, sinto que a dor dessa separação será mais complexa do que eu imaginava. De qualquer forma, vou tentar ser o melhor pai que posso para o meu filho, que ainda é minha maior prioridade, mas, sinceramente, estou mais confuso do que nunca sobre as lições que deveria tirar disso tudo. Atualização 2. Depois de refletir sobre a primeira atualização, resolvi dar um passo para tentar resolver a situação de maneira mais definitiva. Eu estava tão focado em tudo que ela fez de errado, em como ela me traiu, em como fui injustiçado, que negligenciei minha própria responsabilidade. Agora, depois de muitas conversas com amigos, algumas consultas e muita introspecção, cheguei à conclusão de que o que preciso, acima de tudo, é seguir em frente de uma maneira que não seja pautada pelo rancor. Não posso continuar vivendo uma vida que é simplesmente uma reação às ações dela. Preciso criar meu próprio caminho, e isso significa tomar decisões com mais clareza e mais foco no futuro. Recentemente, encontrei um lugar onde posso começar a reconstruir minha vida. Vou me mudar, buscar um novo começo. Eu sei que o processo vai ser doloroso, que a adaptação será difícil, mas sinto que é o único caminho possível. O que mais me ajudou a tomar essa decisão foi olhar para o meu filho. Eu preciso ser alguém que ele possa admirar, alguém que, mesmo diante dos erros, seja capaz de encontrar o caminho da recuperação e da felicidade. Não quero que ele cresça pensando que a vida é feita de raiva e vingança. Quero ser a pessoa que ele possa olhar e ver que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma chance de recomeçar. Em relação a Gisele, as coisas não estão fáceis. Ela, de fato, ainda está tentando desesperadamente se reconectar e pedir perdão, mas, para mim, não é mais uma questão de perdão. Eu não sei se conseguirei perdoá-la de verdade. O que eu sei é que, para meu bem e para o bem do meu filho, preciso de espaço para curar e para entender o que significa seguir em frente sem que as sombras do passado me definam. Obrigado a todos pelos comentários. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhuma publicação. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até lá!